Um bom dia a todos. Nós estamos aqui na Igreja Fonte de Amor Eterno. Amém? E creio que Deus vai falar ao seu coração. Hoje é domingo, pela manhã. Nós estamos aqui no culto e Deus tem uma palavra para falar com você. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim. Deixa eu colocar aqui na tela. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado, no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Isso aqui está na NVI, deixa eu ver se eu troco aqui a versão. Essa versão aqui é melhor, a RC, ó. Deixa eu ver se trocou. Ó, o capítulo 1, eu vou ler novamente. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ao versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Isso aqui foi o profeta Isaías falando que teve um dia que ele viu a Deus, ele viu o Senhor. E ele estava no templo. Você vê que ele, eu vi, o seu manto enchia o templo, ele estava dentro da casa de Deus. Isaías, ele era profeta, ele estava buscando a Deus. E aí ele viu a Deus ali dentro. Você vê que isso aqui é uma cena maravilhosa, né? Ele viu Deus e viu os anjos, viu os serafins. Você vê que tem categorias de anjos, né? A Bíblia vai falando dos tipos de anjos. Esses aqui, eles tinham 6 asas. Eles tinham, as asas cobriam os rostos dele. As asas cobriam os pés. Você vê que a Bíblia mostra anjos diferentes do que os filmes, né? Os filmes mostram anjos com 2 asinhas aí voando e com um negocinho na cabeça. Aqui, esses daqui não. As asas cobriam o rosto, porque ninguém era para ver o rosto dos anjos. Anjo não é para a gente louvar anjo, não é para a gente querer ver anjo e glorificar anjo. Você vê que os anjos estavam ali junto de Deus. E eles estavam fazendo o quê? Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas o que eu queria dizer é que isso aqui foi uma experiência que Isaías teve com Deus. Eu até tinha falado um pouco antes, eu nem ia pregar isso aqui, talvez até vá ainda na palavra que eu trouxe para pregar. Mas Deus me lembrou dessa mensagem aqui. E nesse dia, você vê que Isaías, ele até fala, no ano que morreu o rei Uzias, né, para poder datar lá para eles, nesse dia ficou marcado que o Isaías teve um encontro com Deus. Isso aqui transformou a vida dele. E hoje nós precisamos buscar isso, que Deus transforme a nossa vida, que a gente venha ter um encontro com Deus. Não estou falando que a gente vai ver Deus com nossos olhos físicos. Isaías viu. Se a gente vai ver, se a gente não vai ver, isso aí é com Deus, não é com a gente. Mas Isaías, o importante é que ele teve uma transformação. Ele não só viu uma coisa maravilhosa, sobrenatural. Você vê que ele fala que Deus estava sentado num alto e sublime trono, uma coisa maravilhosa. O manto de Deus, do Senhor, enchia o templo. O templo de Deus é enorme. E só o manto que estava ali sobre Jesus enchia tudo. A presença de Deus era muito grande, que enchia o lugar. E aí o que aconteceu no versículo 4? Vamos continuar lendo, ó. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Você vê que era como se tivesse acontecido um terremoto, né? Tudo começou a estremecer, tudo começou a se mover. E aí no versículo 5, então disse eu, aí vem Isaías: ai de mim, que estou perdido,
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você vê que Isaías, a primeira coisa que ele fez quando ele viu Jesus, ele viu Deus, o que ele fez? Ele confessou o pecado dele. E na mente deles, se eles vissem a Deus, eles iam morrer. Por quê? Porque lá atrás, quando Deus falou com Moisés no monte, ninguém podia subir no monte, senão eles iam morrer, porque eles estavam em pecado. Só Moisés que via Deus, falava com Deus. Então eles tinham aprendido isso, e aí Isaías achou que ele ia morrer. Agora olha só que interessante, Isaías ele estava onde? Na casa de Deus. Ele estava buscando a Deus, porque se ele não tivesse, ele não teria visto a Deus. Ele não teria visto essa cena maravilhosa, mas ele reconheceu que ele estava carregando pecado. Ele tinha o quê? Por que eu estou falando pecado? Ele está falando que era lábio impuro. Porque se ele ia morrer, o salário do pecado era a morte. Aqui, falai de mim que estou perdido, mas na outra versão, falai de mim porque vou perecer e morrer. Então ele carregava isso. Ele não só falava coisas que não devia, como ele vivia junto com pessoas que falavam também que não deviam, coisas que não deviam. Eu tenho meus lábios impuros, e aí a gente, aqui a Bíblia não é específica, mas a gente pode imaginar aqui várias coisas. O que é lábio impuro? Pessoa que fala palavrão, pessoa que fala mal dos outros, pessoa que se amaldiçoa a si mesmo, ou que amaldiçoa os outros, né? Aí dá para ir para vários caminhos aqui, lábios impuros. E ele habitava também no meio de um povo que era assim, ou seja, ele vivia ouvindo palavras ruins. É isso que ele não só falava, mas ele ouvia. Ele ouvia, estava no coração e ele falava. E mais os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí no versículo 6, diz assim: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar. O altar, lá era o lugar onde tinha os sacrifícios. O altar na igreja é diferente, onde tem o púlpito, onde a gente prega. Lá o altar tinha fogo para sacrificar os animais. E ele pegou uma brasa, igual um carvão quente, vermelhinho. E aí ele tirou o anjo. Quem fez isso foi o anjo. Tirou uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Aqui o pecado, ele falando, era pecado. Isaías, ele falava coisas que não devia. Mas quando ele viu a Deus, você vê que ele precisou o quê? Entrar dentro do templo. Se ele estivesse na porta do templo, na porta da igreja, Deus ia mudar a vida dele? Não. Ele precisou entrar dentro da igreja, dentro do templo. Por isso que é importante a gente vir para a casa de Deus. A gente ouvir a palavra, a gente buscar a Deus. Porque quando a gente ouve a palavra, Deus, a gente está tendo um encontro com Deus. Que Jesus é o quê? É o Verbo. Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não importa quem está pregando, se é pastor, se é pastora, se é o obreiro, se é o irmão, se é o membro. É a palavra de Deus que está sendo pregada. Jesus está vindo ao encontro ao nosso coração. E ali Isaías entrou dentro da igreja e Deus transformou a vida dele. Na época era o templo, chamava igreja. E aí ele confessou. Ele confessou aquilo que estava de errado. E ele confessou para quem? Para o vizinho? Para o padre? Não, ele confessou para Deus. Ele confessou na presença de Deus. E aí Jesus mandou o anjo, foi lá. Imagina só, você buscando a Deus, vem um anjo com um pedaço de carvão vivo e toca em você. Como é que aquilo não queimou Isaías? Porque
Deus é espírito, mas eles estavam ali de forma natural. Você vê que todas as vezes que Deus aparecia, quando ele apareceu para Abraão, Abraão preparou uma refeição para eles. Ele não era um espírito que atravessa, né? O espiritismo vê o que? Espírito, né? Não é carne. O demônio, para ter carne, ele tem que entrar dentro de alguém. Senão é só o espírito. Mas Jesus não. Você vê que quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que apareciam os anjos, eles ofereciam, Abraão, tem até a passagem que Abraão o Senhor aparece a Abraão, aí Abraão vai e prepara uma refeição para ele, e a Sara lá dentro da tenda ri quando fala que ela vai engravidar, aí manda chamar ela, aí Jesus fala para ela, por que você riu? Ele estava ali em carne e osso, ele estava ali como pessoa humana. E aqui eles apareceram assim. E aí o anjo pegou um negócio que era real, não era uma coisa que era espiritual, vamos dizer assim. E tocou o fogo na boca de Isaías, mas Isaías não teve medo. Aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente não precisa ter medo. Nunca vai fazer mal pra gente. Por exemplo, tem gente que tem medo de entrar na igreja porque sabe que vai manifestar o demônio. Porque ela veio já de outra religião, o demônio já entrava nela, manifestava lá na outra religião. Ela tem medo de entrar na igreja porque ela sabe que vai manifestar. Mas quando o demônio manifesta na igreja, é para quê? É para ser liberto. Então a pessoa não tem que ter medo de vir na igreja porque vai manifestar o demônio, porque o pastor vai botar a mão na minha cabeça, porque vão me orar. Não, porque aquilo que Deus faz é para quê? É para nos abençoar. Quando aquela brasa quente tocou na boca de Isaías, não queimou ele, mas libertou ele. Ele falou, o anjo falou para ele, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Naquela época Jesus não tinha morrido na cruz ainda, nem tinha nascido, né, através da Maria. Não tinha o sangue de Jesus para purificar o pecado. Eles sacrificavam os animais. Mas Deus escolheu essa maneira diferente para tirar o pecado de Isaías. Hoje o nosso pecado é tirado através do sacrifício de Jesus. A gente confessa a Deus o pecado, pede perdão e aí Jesus purifica a gente. Aí vamos continuar aqui, no versículo seguinte. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você vê que esse dia aqui foi um dia transformador. Isaías entrou um na igreja e saiu outro. Ele saiu perdoado, limpo, saiu transformado. Um pecado perdoado, saiu salvo. Pecado perdoado, ele saiu salvo. E ele saiu dali um profeta, um missionário, um pregador. E se a gente continuar lendo o livro de Isaías, ele fez revelação, Deus usou ele para falar de coisas maravilhosas. Usou ele para falar que a virgem ia dar à luz a um filho. Usou ele para falar do Messias, né, de Jesus, antes do povo saber sobre Jesus. Antes de Jesus nascer e pregar, Isaías já muitos anos atrás já estava pregando sobre ele. Mas tudo começou onde? Nessa transformação aqui. Às vezes a gente acha que Deus não vai nos usar, ou que, não, fulano não tem jeito. Você tem jeito sim. Você também que está me ouvindo nessa gravação, você tem jeito sim. O seu filho, a sua filha tem jeito sim. E Deus pode fazer muito mais além do que você pensa ou que você tem pedido a Ele. Pode transformar essa pessoa num grande homem, numa grande mulher de Deus. Mas quem? Fulana que ficava bêbada, andava por aí bêbada. Fulano. Porque Deus, Ele pode fazer isso. E você vê que Isaías, ele não rejeitou o chamado de Deus. Ele viu aquilo ali, ele confessou o pecado, e aí quando Deus falou, é engraçado, né, que Deus fala assim, a quem enviarei? Parece que ele está perguntando assim, agora?
quem vai ir por nós? Quem vai pregar? Aqui também tem uma revelação muito interessante, ó. Deus escolhe pessoas para levar a palavra dele. Uma vez eu li uma coisa muito interessante, fala assim, Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Porque quando você ora e a dor vai embora, quando você ora e seu familiar é transformado, isso é uma coisa extraordinária. Quando você ora por alguém ou por você mesmo e algo sobrenatural acontece, é uma coisa extraordinária. Você vê que Deus, ele não prega, ele mesmo, ele não pregou a sua palavra ali, ele mandou a pessoas. E Jesus, quando veio, ele fez o quê? Ele levantou pessoas. Deus, ele quer nos usar, ele quer envolver a gente no plano dele. E a gente não pode recusar ser envolvido nos propósitos de Deus. Isaías não recusou, Isaías não rejeitou. O Senhor, ele jogou essa, quem vai por nós? Quem vai pregar por nós? Quem vai falar de mim? Isaías prontamente ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui eu me lembro de outra pessoa que não tinha idade suficiente, mas ele também falou, eis-me aqui. Você lembra quem foi? Foi Samuel. Samuel, ele era só uma criança, um jovem, né? Devia ser um pré-adolescente, ou até menos. A Bíblia não especifica. Mas Samuel, ele também falou para Deus, eis-me aqui. Às vezes, a gente se acha até muito mais capacitado, mas a gente não responde isso aqui, eis-me aqui, para Deus. Deus está chamando a pessoa para ela buscar Ele, para ela levar a palavra, para ela evangelizar, para ela vir para a casa de Deus, para ela ir lá no evangelismo de morador de rua, que a igreja aqui tem um trabalho social, né, que é de 15 dias. É levado quentinha para o morador de rua. E às vezes Deus está tocando no coração da pessoa para ela vir fazer, para ela doar alimento, para ela patrocinar, ou para ela fazer comida, ou para ela ir lá evangelizar. E a pessoa não vai, porque ela não está falando eis-me aqui, ela ou ele, né? Eu falo ela, a pessoa. Mas Isaías respondeu o chamado, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem envia é Deus. Às vezes a pessoa fala assim, foi o pastor que falou, foi a pastora que falou. Não, se você está sendo colocado para fazer a obra, está sendo chamado, é Deus que está te enviando. Você vê que o Senhor, ele disse, no versículo 8, a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Quem ia enviar é o Senhor, quem ia capacitar o Senhor. E Isaías reconheceu isso. Aquele encontro ali, ele foi transformado e ele deixou Deus enviar ele. Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu ver aqui. Aí, no versículo seguinte, ele começa a falar o que ele tem que dar, começa a dar as instruções para Isaías. A gente não vai para lá não. Mas eu queria ficar um pouco nisso. Ouvir a voz de Deus, buscar esse encontro com Deus, na palavra. Deixar Deus falar com você. Nessa manhã, Deus está falando com a gente, com todos nós, porque a palavra é uma espada de 2 gumes, né? Ela corta para os 2 lados. É para quem está pregando e para quem está ouvindo. A gente tem que deixar Deus enviar a gente, deixar Deus usar a gente. E se a gente está no erro, se a gente está sujo, Isaías estava sujo. Ele precisou ser purificado. Então a gente tem que falar para Deus. Senhor, eu estou nesse erro, eu estou nesse engano, eu quero sair disso. Isaías, ele confessou, ele falou, eu sou um homem de lábios impuros. Eu falo que não devo e também escuto que eu não devo. Ele estava no meio de um povo que falava só o que não devia. Coisas que sujavam o coração dele, que sujava ele. Mas Deus faz o que quando a gente confessa? Ele nos limpa, ele nos lava. Jesus, ele, enquanto nós estamos nessa terra, é a nossa oportunidade para ser transformado. Você vê que Deus não transforma ninguém depois de morto. A religião ensina coisas que não estão na Bíblia. E se a gente crê na Bíblia, crê que ela é a palavra de Deus, a gente tem que buscar aquilo que Jesus ensina, aquilo que a palavra nos revela, nos mostra.
A religião ensina que a pessoa ela morre, né? Morre várias vezes, tem várias vidas, tem várias oportunidades. Mas a Bíblia fala lá no livro de Hebreus que o homem está destinado a morrer uma vez só. E se eu morro uma vez só é porque eu nasci uma vez só. Depois disso vem o juízo, é o que diz a palavra. Então o momento da gente mudar, de transformar aqui nessa terra, nessa vida aqui. E essa terra aqui, essa vida aqui é por um breve momento, porque a eternidade vai ser muito maior do que isso. Né? Aqui uns vivem 70, outros vivem 80, 90, tem uns que nem viveram tudo isso. A gente vê gente morrendo cedo, mas não é o plano de Deus a pessoa morrer cedo. Pelo contrário, a Bíblia fala lá, tem uma promessa que é: honra teu pai e tua mãe, te prolongará os dias nessa terra. A gente estava vendo até a história de José, né? José falando lá com o faraó, quantos anos você tem? Acho que era 130. José não, Jacó. Então, uns chegam mais longe, outros chegam menos, mas Deus quer prolongar a nossa vida aqui, para que a gente venha ser uma bênção para as outras pessoas e também porque a gente aqui está tendo a oportunidade de ser transformado por Deus. A religião vai falar que a pessoa vai morrer e vai para um lugarzinho lá no meio termo, né? Não existe meio termo. A Bíblia, em lugar nenhum, você vê Jesus falando de meio termo. Ele fala ou de céu ou de inferno. Quando Lázaro, né? A Bíblia fala de um homem pobre chamado Lázaro, que Jesus conta essa parábola. Um estava no céu, estava no paraíso, e o outro estava onde? Estava no Hades, no inferno, estava ardendo numa chama, estava sofrendo, em sofrimento. E aí, naquela parábola, eu não vou lá nela, mas só vou, se você quiser, depois você procura aí na sua Bíblia, procura na internet, na parábola do rico e do Lázaro, Jesus vai e fala assim, que ele, né, é falado assim, que quem está lá não passa para cá, quem está aqui não passa para lá. Então, ninguém que vai para o inferno depois de muito tempo vai ser promovido para o céu, que não existe isso. A nossa promoção para o céu, a nossa transformação, a nossa salvação é conquistada aqui nessa terra. A gente não pode perder essa oportunidade, que não vai ter outra. Todo dia Deus está dando uma oportunidade para a gente. Todo dia. Né? Quando acaba a vida, acabam as oportunidades. Mas voltando aqui, Deus transformou Isaías. Isaías respondeu o chamado. E a gente precisa responder esses chamados também. E aí aqui, só para a gente terminar, vamos lá em Mateus, capítulo 5. Para a gente entender que... Você vê que Isaías teve encontro com Deus ali, foi uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente lê o Novo Testamento e a gente não percebe quão maravilhoso é aquele momento ali que as pessoas estavam com Jesus. Mas assim como naquele momento com Isaías, que teve manifestações sobrenaturais, os anjos voando, aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 1, também foi um momento maravilhoso que a multidão teve encontro com Jesus. E Jesus ensinava ali especificamente para eles como que a vida deles ia ser transformada. Aí olha só o que diz aqui, ó, Mateus 5, versículo 1. Deixa eu fechar aqui na tela. Mateus 5:1 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Deixa eu ver se eu consigo, acho que travou aqui o computador. Ó, Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele vai falando: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Antigamente, quando eu li isso aqui, eu achava que a gente era uma coisa ou outra. Mas Deus me deu o entendimento que não, a gente tem que ser isso aqui tudo. A gente tem que ser isso tudo que está aqui. Isso aqui não é uma categoria dos que choram, outra categoria dos que têm o coração limpo. Porque não adianta eu chorar e ter o coração sujo. Não vou estar agradecendo a Deus, não vou ser bem-aventurado. Porque bem-aventurado é mais do que feliz, essa palavra. E quando Deus fala assim, ó, bem-aventurados pobres de espírito, no versículo 3, significa o quê? Que eu reconheço que eu tenho uma miséria dentro de mim, que essa miséria se chama falta de Deus. Eu sou pobre, porque eu sem Deus eu não sou nada, mas com Jesus eu sou rica. Se eu obedeço a palavra, eu sou rica, rica da presença de Deus. Ó, bem-aventurados que choram, que eles serão consolados, são os que se quebrantam, que se humilha, que pecou, que errou, ele não deixa para lá, o pecado dele não deixa de incomodá-lo, o pecado aflige a alma dele, ele chora. Eu sou bem-aventurado porque eu vou ser consolada por Deus, eu vou ser perdoada. Ó, bem-aventurados mansos. Você vê que os mansos, tem gente que acha que eu sou crente, mas eu não sou bobo não, eu sou de Deus, mas não sou bobo não. Não, a gente tem que ser manso. Talvez aí lá que tinha os lábios impuros, é porque ele revidava, as pessoas falavam, ele batia boca com elas. A gente não tem que bater boca com ninguém. A Bíblia fala que Jesus é manso e humilde de coração. Você vê, se o Senhor é manso, quem sou eu para ser braba? Eu tenho que ser mansa também, tenho que ter humildade. A Bíblia fala lá em Gálatas da mansidão. Tem gente que fala assim, mas quando eu vi eu já falei, é porque não tem domínio próprio. A Gálatas lá nos frutos do Espírito também fala do domínio próprio. A gente tem que buscar o fruto do Espírito. Buscar ser os teus frutos do Espírito Santo na nossa vida. Buscar ser manso, porque se eu quero herdar as bênçãos de Deus, né, herdar a terra, herdar aquilo que Deus tem para mim, ser abençoado, eu tenho que ter um coração manso. Aí, ó, bem-aventurado, porque o mundo, ele mostra ser manso como ser bobo. Ser manso é como ser trouxa. Não. Ser manso é você não deixar a carne te dominar, não deixar a ira te dominar, é não deixar a ofensa de outra pessoa sujar o seu coração. Porque ser ofendido a gente sempre vai ser, sempre vai ter alguém usado pelo diabo para tentar ofender a gente. Mas se isso vai me atingir ou não, aí quem decide sou eu. Se isso vai manchar o meu coração, quem decide isso sou eu. Aí ele continua falando aqui, ó, os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. A gente aprende errado também, né? O mundo fala, eu quero justiça, como se eu quisesse vingança. Não é isso não, justiça é aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus, ele fez a justiça de Deus. A justiça de Deus é equilibrada. Eu tenho que ter fome e sede de quê? Da justiça de Deus, daquilo que Jesus faz na minha vida e na vida das pessoas. Por que a Bíblia fala que a gente não deve se vingar? Porque Deus, ele é um justo juiz. Nós não somos justos. A Bíblia fala que a vingança pertence a Ele. Aí ele continuou falando da justiça, ó, misericórdia, ó, 7. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Tem que ter misericórdia na nossa vida. Às vezes a pessoa vê o outro lá sofrendo, mas ele fez porque tá assim porque ele mereceu, não valia nada. Eu conheço a história de fulano, mas a gente tem que ter misericórdia.
porque eu quero misericórdia. Você precisa de misericórdia todo dia. A Bíblia fala lá em Lamentações que as causas de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus, que se renovam todo dia de manhã. A misericórdia de Deus se renova na nossa vida. A gente não é destruído, a gente não caiu aí, ó. Você não morreu com Covid, não levou uma bala perdida, não foi atropelado, não explodiu um negócio na sua casa. Tem gente que morre porque explodiu o celular, o carregador, coisa que assim, a gente fala, caramba, como é que isso vai acontecer? Mas a misericórdia de Deus está conservando a gente. Você está ouvindo também essa palavra? Deus está tendo misericórdia de você. Ah, mas eu faço tudo errado nessa vida. Mas Deus está tendo misericórdia. A gente tem que aprender a ter misericórdia dos outros também. Porque misericórdia é uma coisa que a gente não tem por si mesmo, a gente tem para o outro. A gente tem que ter misericórdia para o outro. E uma vez eu aprendi que essa palavra misericórdia é miséria no coração. Misericórdia, córdia de coração. A gente tem que entender a miséria que está no coração do outro. Ele não tem Deus, por isso que ele está fazendo aquelas coisas. Por isso que ela está falando essas coisas. Porque ela não tem Deus. Se eu tenho, então eu tenho que ter compaixão. Orar por aquela pessoa. E aí, continuando aqui, ó. Aí vem o limpo de coração. Ao contrário, né? De quem está com o coração sujo. Eu tenho que manter meu coração limpo. Para quê? Para ver Deus. Senão, Deus não vai agir na minha vida se meu coração não estiver limpo. Bem-aventurados pacificadores. Ó, isso aqui tudo é Jesus ensinando. Isso aqui foi um dia também, foi um dia maravilhoso que as pessoas receberam o ensinamento de Jesus. E Jesus foi transformando eles com aquela palavra que eles estavam ouvindo. Jesus estava falando que eles tinham que ser pacificador. Aquele povo lá naquela época também queria revolução. Eles achavam que o Messias ia vir com espada, matando todo mundo e fazendo Israel tomar posse do lugar deles de novo. Porque eles eram oprimidos pelos romanos. Mas Jesus estava falando, não vim para isso não, meu reino é outro. Meu reino é dos céus. Não vou fazer justiça com as próprias mãos. Quem faz, eu vim com misericórdia, justiça é no juízo. No dia do juízo Deus vai fazer a justiça. A espada de Deus vai ser usada. Mas hoje é o tempo de misericórdia. E aí ele falando aqui, ó, vocês têm que ser pacíficos. Outro dia o pastor pregou aqui, né, pra gente ter paz com os outros. Eu não lembro agora o versículo. Mas se quer viver bem, ter dias largos, dias bons, tem que ter paz com os outros. E a gente tem que ter paz. No que depende de nós, a Bíblia fala, a gente tem que ter paz, a gente tem que ser pacífico. Pacífico é o contrário de quem vive fazendo guerra. Às vezes a pessoa faz guerra dentro de casa, às vezes faz guerra com o vizinho, faz guerra no trabalho, faz guerra na igreja. Tem gente que faz guerra, faz divisão dentro da igreja. Você vê que o diabo, ele tenta o tempo todo fazer o quê? Causar a destruição da igreja. Até outro dia, quem está aqui sabe, o pastor contou um fato, né, que ele viu na frente o pessoal fazendo feitiço contra a igreja. Você vê que o mal, ele trabalha contra a obra de Deus. Mas nós temos que buscar o quê? É lutar em prol do reino de Deus. Mas lutar como? Com armas espirituais, com a nossa oração, com a nossa fé. Aí para a gente terminar aqui, ó, Jesus aí começa a falar das perseguições. Você vê que quem serve a Deus, você vai ser perseguido. Não tem que achar isso uma coisa anormal. Talvez a gente não está sendo perseguido ainda, né? Como tem países que as pessoas elas não podem pregar o evangelho, tem lugares que as pessoas são mortas. Mas às vezes a perseguição é outro tipo, a perseguição espiritual, é uma perseguição, às vezes até dentro da própria casa, as pessoas se levantam umas contra as outras. Mas a gente tem que entender que a perseguição ela é uma coisa normal, não é pra gente ficar triste.
Jesus está falando aqui, ó, no versículo 12, exultai é ficar muito feliz, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. É até meio estranho falar assim, ó, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, mas fica feliz. Fica feliz que o seu galardão é muito maior. Amém? E aqui nesse dia as pessoas tiveram encontro com Jesus. E o que eu queria comparar é isso. Lá naquele dia, Isaías teve encontro com Jesus, com Deus. E ele foi transformado. As pessoas aqui tiveram encontro com o Senhor Jesus e foram transformadas, porque eles receberam a palavra e ouviram. Você vê que lá no passado, numa época, foi uma coisa assim sobrenatural. Pegou o carvão, botou na boca do homem, o homem ficou purificado. Aqui com Jesus foi uma coisa natural. Jesus sentou e começou a ensinar, a pregar. Ele deixou um exemplo para a gente. Se ele pregou e as pessoas ouviram a palavra, a gente tem que ouvir a palavra que é pregada também e deixar a palavra mudar a gente. Para quê? Para que a transformação de Deus na nossa vida seja completa. E assim como Isaías, assim como os discípulos, a gente venha fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Porque Deus tem uma missão para todos nós. Deus tem uma missão para a gente. Mesmo que você não vai ser um pastor, uma pastora, Deus tem uma missão para a sua vida. Tem gente que acha que está aqui nessa terra à toa. Nós não estamos aqui à toa. Nós temos um propósito de Deus para realizar. Amém? Então que a gente venha buscar Deus de todo o coração, para que esse propósito de Deus venha a ser realizado na nossa vida, na nossa família. Porque, por exemplo, para hoje o pastor aqui da igreja, ou eu que estou aqui pregando, para a gente cumprir a nossa missão, um dia lá atrás alguém orou por nós. A nossa mãe, a nossa avó, um familiar orou por nós. Talvez você não vai pregar, mas Deus quer fazer o seu filho ser um pregador, a sua filha, seu neto. E você tem uma missão de interceder por ele. Você tem que estar de pé para poder o quê? Sustentar outra pessoa em oração. Às vezes a gente não acha que é importante orar pelo outro, mas tem muito valor. Então, cumpra a sua missão em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por vocês, aí eu vou encerrar a gravação e a gente vai continuar aqui na igreja. Poderoso Deus, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, abençoa, Pai. Dá força, meu Deus, para eles serem transformados. Dá força para eles virem para a Tua casa, meu Deus, para Te buscarem, assim como Isaías, assim como os discípulos, assim como aquela multidão que ouvia Jesus e foi transformada pelo poder de Deus. Eles foram purificados, meu Deus, e eles entraram na vontade do Senhor. Meu Deus, que assim nós venhamos ser, que assim os meus irmãos venham ser, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E já te agradeço. Meu Deus, eu repreendo agora toda obra do inferno que esteja afligindo essa pessoa, que todo mal saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, se essa pessoa está sentindo algum mal, alguma dor, eu ordeno agora, demônio, vai pegando agora a tua dor, vai pegando a tua pressão alta, vai pegando a tua diabetes, teu sintoma de Covid, em nome de Jesus, toda maldição, em nome de Jesus, e sai, em nome de Jesus. Meu Deus, e nós abençoamos, Senhor, todos que nos ouvem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a bênção de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E você está convidado a vir participar aqui conosco, aqui na Igreja Fonte de Amor Eterno, às terças e quintas, 10 e 19 horas, e domingo, 10 e 18 horas. Tá bom? Na Rua General Americano Freire, número 104, aqui em Realengo, do lado do CIEP. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.